Nação, salve, salve! Oficial, Lucas Paquetá é o novo jogador do Flamengo e já vai estar disponível para jogar a final domingo contra o Corinthians. Uma loucura, velho, uma fortuna, a nação toda tá feliz. Enquanto isso, vamos ver o que a mídia tá falando desse reforço aí, do início do Brasileirão que é hoje já. Vamos lá. O Campeonato Brasileiro serão 10 meses de competição. E o campeonato começa hoje com a notícia da contratação mais cara da história do futebol brasileiro, já fechada. Lucas Paquetá de volta, jogador do Flamengo por 42 milhões de euros. Desse assunto e de todos os jogos da rodada, o Seleção fala muito a partir de agora com Abel Neto, Felipe Melo e Maestro Júnior. Fala aí, André. E aí, Beleza? Maestro, tudo bem? Beleza, você? Tudo ótimo. Abraço, Felipe. Pô, Abelão, depois de quanto tempo juntos? Estamos juntos de novo, Maestro. Satisfação. Eu acho que a gente fala a respeito da contratação do Paquetá, é uma ótima contratação, né? Acho que isso aí não tem nenhuma dúvida. Um jogador de seleção brasileira, que já demonstrou toda a sua capacidade e competência. Eu acho que são os números que chamam a atenção pelo fato dele ter sido, vamos dizer, contratado por um valor do mercado europeu, somente isso. Eu acho que Paquetá não é uma locomotiva, né? Tipo Ronaldo, Kaká, Rivaldo, que esses caras são locomotivos, eles carregavam o trem mesmo. Sim, você citou os jogadores melhores do mundo. Exatamente, esses que passaram. Mas é um ótimo jogador, quer dizer, teve uma evolução muito grande de parte tática, te dá a disponibilidade de colocar em qualquer posição do meio para frente, em qualquer uma delas que ele vai bem. Vai ser um quebra-cabeça, inclusive, para o Felipe, para poder montar uma posição para ele. Pode jogar de falso 9. Eu ontem estava conversando com o Jaime de Almeida, que foi treinador dele, que foi o primeiro cara que colocou ele de falso 9. E o Jaime falou, pô, ele foi bem, ele vai bem. E acho que essa evolução tática dele nos últimos tempos vai ter uma influência muito grande no comportamento, não só dele, mas também no próprio time. Mas chama a atenção os valores, né, André? Mas isso cabe dentro de um clube que tem um orçamento com quase 2 bi. Entendeu? Não é normal, né? Mas a gente vê que Vitor Roque veio por um valor também considerável. Gerson? Os jovens que foram, né? Paquetá tem 28, mas os jovens que foram repatriados, todos eles foram pagos por um valor de mercado europeu. E eu acho que é normal, né? Quando a gente olha as contratações mais caras da história do futebol brasileiro, agora lideradas pelo Paquetá, vocês vão notar que elas são recentes, ou seja, elas são de um tempo em que o futebol brasileiro chegou a cifras milionárias, né? Quase bilionárias. Então o Paquetá agora lidera o ranking, são valores atualizados, tá? Com a correção monetária. Seguido pelo Gerson e pelo Vitor Roque, e Samuel Lino, e o Danilo. E o Pedro, ou seja, as 6 maiores compras da história do futebol brasileiro jogam o Campeonato Brasileiro que começa hoje. O Gabigol, o último também, mas as 6 maiores jogam o Campeonato Brasileiro. E o Almada jogou há 2 anos o Campeonato Brasileiro e foi pretendido pelo Palmeiras. O Tevez, em 2004, quando foi comprado pelo Corinthians, parecia uma loucura e esse valor hoje corrigido, né? O Tevez era um jogador sensação do Boca, pretendido por gigantes europeus, parecia uma loucura que ele viesse ao Brasil. E veio, graças ao investimento do grupo MSI. Mas hoje o Tevez é a 7ª maior compra da história do futebol brasileiro, né? Estão aqui as maiores da história. Então, das 10 maiores, 7 jogam o Campeonato Brasileiro que começa hoje. Talvez o número do Paquetá, o número do Gerson, do Vitor Roque, não seja tanto sobre os jogadores especificamente, mas sobre os clubes, que estão, no caso do Flamengo, se aproximando muito em arrecadação da Europa. O Flamengo hoje é um clube no Brasil, mas com um orçamento praticamente europeu. Isso proporciona a ele fazer um luxo, porque não é nenhuma necessidade, né? Nossa, o Flamengo precisa ter uma carência gigante no setor, ou nos setores em que joga o Paquetá, não é o caso. O Flamengo traz um luxo. E o quanto isso aumenta a qualidade do elenco, Felipe? Boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, amigos, a todos que nos acompanham. De fato, primeiro,
elogiar a gestão do Flamengo, né? Porque se tudo isso está acontecendo, porque tem uma gestão realmente bastante competente, que já começou há alguns anos atrás e hoje pode se dar o luxo de trazer um atleta tão valioso como o Paquetá. E arrisco dizer que há pouco tempo atrás o Paquetá estava entre poder ser negociado para o Manchester City, né? Do Guardiola. Então, assim, não é qualquer jogador. Concordo com o Maestro. Tampouco não estamos falando de um atleta dos melhores do mundo, mas sem dúvida é o melhor da posição. E voltando para o Flamengo, para sua casa, para o futebol sul-americano, sem dúvida no continente passa a ser um dos maiores jogadores da sua posição. Agora, isso alça o patamar de qualquer equipe. Eu fico muito contente, fico feliz de ver um grande jogador voltando a jogar no futebol brasileiro, né? Espero que possa abrir portas para que outros venham também. A gente vê Palmeiras contratando, a gente vê Botafogo perdendo alguns jogadores, mas também contratando, o próprio Atlético Mineiro, Cruzeiro, né? Porque isso faz com que enriqueça ainda mais o nosso futebol. E sem dúvida nenhuma, se no futebol de 2 anos, 1 ano atrás, milhões de pessoas viram, agora bilhões de pessoas vão assistir o nosso futebol, sem dúvida alguma. André, tem uma coisa a respeito dessa relação, não sei se o Felipe pensa assim, do que o cara vai te dar de retorno e o valor que foi pago. Na cabeça do torcedor, ele tem que chegar nesse cara aqui e ser o melhor de todos eles. Vai ter que fazer coisas do arco da velha pelo fato de ter sido pago um valor desse que foge da nossa realidade aqui. Não só ele, como o próprio Vitor, que sofreu um pouco quando voltou, o Gerson vai sofrer, todos eles. Porque a relação na cabeça do torcedor, grana, e do que o cara vai te dar, ele quer imediato, ele quer na hora, e não é assim que funciona. Samuel Lino. Samuel Lino veio com um preço, né, bem acima e assim, todo mundo falou assim, não, vai chegar aqui, vai entregar 20, 30 gols, porque a cobrança vem em cima disso, realmente dessa cifra, do valor. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, cara, tem que chegar e já tem, o torcedor é assim, o torcedor é coração. Então o cara vai ter que chegar e vai ter que ser o melhor, não tem jeito. Até pelos valores, concordo, de fato é isso mesmo que acontece. O Brasil passa a ter 8 jogadores que disputaram a última Copa do Mundo com a chegada do Paquetá. E talvez ele seja, de todos os que atuam aqui, o único com condições de ser um titular da próxima Copa do Mundo. O Neymar ainda é uma grande incógnita. E o Paquetá, que está no radar do Ancelotti, talvez seja de todo mundo que atua aqui, esses foram os que disputaram a última Copa do Mundo. O Danilo pode disputar a próxima, o Alexandro também. O Pedro, acho que está difícil para ele. Mas o Paquetá tem condições, junto com o Alexandro, né, de ser um titular do Brasil na próxima Copa. Você acha difícil para o Pedro? Por quê? Não pela qualidade dele. Não, é só porque o Pedro tem... precisa jogar. Exato. Se o Pedro jogar até maio... Exato. Porque ele é o único, dos centroavantes todos que ele tem à disposição, é o único que tem uma característica específica, que é aquela dele diária. É que ele ganhou uma concorrência agora do Ender, que parecia fora do radar. Dúvida. Tem João Pedro, Matheus Cunha, muita gente. Até mesmo aquele menino, eu esqueci o nome dele, fugiu da cabeça agora. Exatamente, ele também é o vice-artilheiro da Premier League. De fato, o Pedro tem que jogar. Eu também acho assim que não tem no Brasil um atacante referência como ele e que é refinado tecnicamente, apesar da altura dele. Agora, eu também concordo que o Hendrick agora começou a voar também. Assim, tem outros atletas que começou agora. O Gabriel Jesus voltou a fazer gol. Agora tem que jogar, não tem jeito. Como se diz no TUF, a curva de chegada. E quem tiver gás para poder, né, Abelão? Para fazer isso, já vai. Abel Neto, bem-vindo à Seleção, meu velho parceiro, cara, meu velho colega, bem-vindo à Seleção. Obrigado, Rizek. Muito bom estar com vocês aqui, também com o Maestro, Felipe, todos que nos assistem. Estava olhando aquele quadro que estava aqui agora há pouco, com os 10 mais caros, né? 5 deles do ano passado para esse ano, de 25 para 26, né? O mais antigo ali era o Edmundo e o Carlitos Tevez. Mas o que me chama a atenção é que por muito tempo esses jogadores que voltavam da Europa, ou vinham da Europa para o Brasil, eram já numa idade mais avançada. E aí a gente está vendo, se a gente olhar aí, o Paquetá está com 28, o Vitor Roque muito jovem, o Danilo está no Botafogo, jovem. Isso está mudando, né? O próprio Almada, quando veio para o Botafogo. Então, isso também é um sinal de... Tem mais dinheiro aqui, porque é mais difícil você trazer o cara quando ele ainda está no auge. Não que o cara de 30 e poucos anos não possa chegar aqui e jogar, como aconteceu, inclusive, com 2 que estão aqui nessa mesa, com o Felipe e com o Júnior. Mas
é um sinal de uma mudança. Mas eram outros tempos, né, Bel? Exatamente. Outros tempos. Por exemplo, na nossa época, na minha época, depois do Felipe, você não tinha direito de televisão, patrocinador, fornecedor, da forma como você... Hoje você olha o backdrop dos clubes, tem 45 parceiros e 4 daqueles que é o patrocinador, mas isso não acontecia. E isso mostra exatamente o porquê também dessa possibilidade dos clubes que hoje têm de repatriar esses jogadores, principalmente os jovens, entendeu? Eu acho que esse é o grande lance. Porque você trazer a galera um pouco mais velha, todo mundo já sabe. Mas você trazer jovem, que é o caso do Vitor Roque, o caso do próprio Danilo, isso aí para o nosso futebol aqui, eu acho que tem uma importância muito, mas muito grande. E o que me impressiona... Nação, algo me diz que o Vinícius Júnior também vai vir pro Flamengo. Não agora, mas eu acho que pro Mundial de Clubes de 2029, daqui a 3 anos. Eu tenho quase certeza que ele vai vir pro Flamengo também fazer essa dupla aí com o Paquetá. No caso específico do Flamengo, sem desmerecer jamais, mas o Cruzeiro monta esse elenco com o dinheiro do dono. O dono foi lá, um apaixonado, foi lá e colocou o dinheiro dele, né? O Cruzeiro não gerou essa receita para trazer os jogadores e o elenco que está trazendo. O dono foi lá e colocou o dinheiro. Exatamente. No caso do Flamengo, é uma receita gerada exclusivamente pelo clube. Torcida, premiações, e isso é o que me impressiona muito do caso do Flamengo. O Flamengo está chegando num patamar de receita gerada pelo próprio clube. O Flamengo hoje vive da sua própria grandeza. E essa grandeza permite o clube a montar um elenco que não está fechado ainda. Quando a gente coloca as opções que o Flamengo tem, se ele terminou o ano como o grande time do futebol sul-americano, o grande elenco, trazendo o Vitão e trazendo o Paquetá, na minha opinião, ele se distancia. Vamos ver como o Palmeiras responde a isso, como o Cruzeiro responde a isso, mas olhando no papel, eu acho que ele consegue se distanciar ainda mais. Então, na direita, hoje ele tem o Varela e investiu 9 milhões de euros no Emerson Royal. Se ele faz a diferença é outra história, mas gastou 9 milhões de euros também num jogador tirado do futebol europeu para hoje ser reserva da lateral direita. Na zaga, ele tem Léo Ortiz, Léo Pereira, Vitão, Danilo, os 4 podem jogar na seleção brasileira. Como os 2 laterais esquerdos jogaram, o Alexandro joga e o Ayrton Lucas já jogou na seleção brasileira. Você vai para o meio campo, tem o Jorginho, o Saúl, que também veio da Europa, o De La Cruz, o Pulgar, o Everton Araújo e o Alan, o Arrascaeta, o Paquetá, o Samuel Lino, o Cebolinha, o Michael, o Carrascal, o Luiz Araújo, o Plata e o Pedro e o Bruno Henrique. Cara, eu acho... Nação, uma observação aqui, ó. Olha só. Jorginho, Saúl, De La Cruz, Paquetá e Arrascaeta e Pulgar. Todos eles titular da seleção em algum momento do país dele. Saúl já foi titular por um bom tempo da Espanha. Jorginho, titular por um bom tempo da Itália. De La Cruz, Arrascaeta, titular do Uruguai. Paquetá, titular do Brasil na Copa do Mundo. Pulgar, titular do Chile na Copa do Mundo também. Loucura. Cara, o patamar que o Flamengo atingiu é absurdo. Surreal, Acho que eu nunca pô. vi um elenco desse. Elenco, tô falando, time titular já vimos com certeza, inclusive de 2019. Mas elenco, quantidade de opção, é obsceno, no bom sentido, que o Flamengo está fazendo. É muita opção, muita opção. Eu acho que é a questão da quantidade de competição, que já tiveram precedentes, quando você chegava no final do ano, final da temporada, você não tinha. O Flamengo pode fazer esse ano 78 jogos. 78 jogos. É elenco para jogar todos os jogos em alto nível. Então, eu acho que a ideia e o planejamento é exatamente feito em cima disso. Mas você estava falando a respeito dessa receita, André. Eu vi ontem uma declaração do BAP dizendo o seguinte, que precisava, por que dessa discussão com o West Ham para poder prolongar um pouco a dívida, né, da compra do Paquetá? Porque não está na cabeça deles a venda de jogadores nesse momento, entendeu? Não gostariam de ter que cobrir um espaço que tenha, né, durante todo o ano com a venda de jogador. Coisa que acontecia, Bel, né? Se você for pegar, principalmente a garotada que foi campeão da Copa São Paulo de Júnior em 90, todo aquele time, praticamente, que depois foram meus companheiros em 92, todos eles foram vendidos para poder fechar o buraco que estava ali.
Se eu pegar Júnior Baiano, Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes... Não são ninguém. Quer dizer, todos esses caras foram... Eu acho que talvez o pensamento do presidente seja exatamente não precisar recorrer à venda de algum jogador para isso. É lógico que se você for olhar o elenco ali, existem jogadores ali que não serão utilizados ou serão utilizados de uma forma, sei lá, pontual, que não terão condição, vamos dizer, de permanecer como titular. Mas a maioria, 90% ali, são jogadores que caberiam em qualquer outro clube. Né? O Flamengo vai pressionando cada vez mais os adversários, né? O movimento do Palmeiras desde o ano passado, de gastar mais, né? A Leila, o Palmeiras, enfim, continua investindo nas categorias de base, mas já foi buscar Felipe Anderson, que acho que foi no ano retrasado, né? Vitor Roque, muitos outros, porque eles olham para o Flamengo e falam, se a gente não for atrás, a gente vai ficar cada vez mais. Eu acho que tem esse, não sei se a palavra é temor, virar uma espécie de Bayern de Munique, sabe, na Alemanha, de ganha tudo. O Palmeiras depende de venda de jogador de base para se sustentar, diferente do Flamengo, que a renda é recorrente. Outro patamar, outro nível. Já tá caminhando para isso, na verdade, o Flamengo, o Palmeiras, mas Cruzeiro, o Botafogo lá no ano retrasado, tem que correr cada vez mais atrás. Mas eu estou falando não só do Paquetá, de todos os outros, do nível de quanto o Flamengo está gastando, da quantidade, da qualidade, é muita gente. Eu acho que falar de Bayern de Munique, que o Bayern de Munique lá é o Bayern de Munique por si só. Sabe, ganha 5, 10 e depois vai pegar... Ganhou 11 seguidas até o Leverkusen. Uma coisa ou outra, assim. Eu acho que Bayern de Munique aqui é muito complicado, que você tem outros clubes assim que são... Não pode ter, de repente, não tem um elenco como tem o Flamengo. Mas é bem mais complicado. Aqui você pode brigar, tem outros clubes que vão brigar realmente. Agora, por exemplo, em termos de Libertadores, pode virar assim o Real Madrid. Que ganhou tantas Libertadores seguidas aí. O Real Madrid é o que comanda. Porque tem elenco para isso. Porque justamente para ganhar uma Libertadores você precisa de quê? Você precisa de ter elenco. Porque aí você vai deixar de jogar um campeonato ou outro. O cara deixa de jogar como foi o Palmeiras ano passado. Se abdicou do Campeonato Brasileiro para tentar ganhar Libertadores. Perdeu os dois. Porque o Flamengo teve elenco, jogou os dois e ganhou os dois. Então o Flamengo tem elenco para sim, para brigar por tudo e principalmente uma Libertadores da vida. Aí eu brinco lá em casa e falei, caramba, penei pra caramba pra ganhar 3 Libertadores. Daqui a pouco os caras vão ter 5, 6 Libertadores aí. O cara que mais tem 5. Daqui a pouco esses caras vão ter 6, 7 Libertadores aí fácil. Porque realmente tá montando elenco, tem atletas, tem material humano pra isso. Em questão do que o Abel falou da gestão dos clubes, eu acho que cada clube tem as suas particularidades e as suas características. De você ter, por exemplo, no momento o Flamengo como uma referência, eu acho legal, mas você procurar copiar o que fez, não dá, porque é diferente. As receitas são diferentes. Tudo bem que, no caso do Cruzeiro, ali é uma receita privada. Né? Aí é a vontade do dono de colocar, vamos dizer, e investir no clube. Mas os outros clubes que são associações, eu acho que o pensamento, cada um, qual é a minha prioridade? O que é que eu tenho para poder fazer? Porque eu acho que não deve e não pode... senão você cai num problema antigo que acontecia de dívidas e dívidas e dívidas, entendeu? Faça o seu planejamento dentro daquilo. É uma referência? É uma referência. Mas chegou num ponto que ele pode fazer. Eu talvez queira fazer, mas eu talvez não tenha condição. Eu acho que cada clube tem que pensar única e exclusivamente nele. É lógico que os bons exemplos, né, serão sempre bem aceitos. Sem dúvida que o Bayern é a inspiração para o Flamengo, sem dúvida. Né? O Bayern é um modelo perseguido pelo Flamengo em várias esferas, né? Inclusive nessa de se portar como um tubarão, assim, de não deixar a concorrência crescer. Então, o Caio Jorge. Como o Bayern fez. O Lewandowski que está se destacando no Dortmund, vou pegar esse jogador aqui. O Hummels está se destacando, eu vou enfraquecer, não vou deixar o Dortmund ser forte. Eu tenho mais grana que eles, eu vou tirar. E vou inflacionar o mercado de tal forma que quem tentar me acompanhar aqui vai se ferrar, não vai conseguir me acompanhar. O Flamengo tem esse projeto. Mas como disse o Felipe, essa estratégia de inflacionar o mercado é a melhor que tem. Então, Nação, se você sentir que o Flamengo está pagando um salário muito alto para o jogador, pagando muito caro na contratação do jogador, fica tranquilo, que é tudo pensado, cara. É para inflacionar de propósito o mercado, para os rivais tentarem acompanhar e quebrar, entendeu? Porque o Flamengo é o único que sustenta isso. A grandeza aqui dos clubes, eu acho que ela
um grande obstáculo para a realidade alemã valer aqui. Só que nos pontos corridos, eu, por exemplo, se vocês esperarem ligar a televisão para eu contar uma historinha de que, não, tem 8 times capazes de ganhar os pontos corridos, 10 times, isso não existe mais. Pontos corridos no mundo inteiro são vencidos pelos times de maior investimento, de maior elenco. E hoje eu não enxergo concorrência para Flamengo e Palmeiras. Eu não enxergo. O Cruzeiro, para mim, é um desafiante desses dois, como foi no ano passado. Mata-mata é outra história. Aí a situação fica mais aberta, né? Eu acho que você tem grandeza e times titulares capazes de aprontar um serviço ali contra esses gigantes. O Flamengo, por exemplo, caiu para o Galo ano passado na Copa do Brasil. Mas se o Flamengo levar o Campeonato Brasileiro como prioridade, como ele fez no ano passado, aí eu acho muito difícil combater esse elenco. O contraste do jogo de hoje é claro, por exemplo. Você está colocando em campo um gigante como o São Paulo, o único tricampeão mundial do nosso futebol brasileiro, dono de um estádio próprio, que na primeira década deste século dominou a cena, né, com o tricampeonato seguido, com o campeonato mundial, mas que nesse momento você olha o jogo de hoje que abre o Campeonato Brasileiro e não tem como tratar de uma forma diferente. Nunca foram rebaixados os dois, né? Nunca foram rebaixados. Que é importante também, porque nessa época que a gente vive assim, grandes clubes já foram rebaixados. Exato. Também. Mas olha o temor com que o torcedor do São Paulo enxerga esse ano, dito pelo próprio Hernan Crespo. Vamos jogar primeiro para somar 45 pontos. É um clube em crise, né? É um clube que não consegue olhar nem tanto para o time nesse momento. Faz 9 dias fez um impeachment do seu presidente, está fazendo uma troca de guarda, trazendo gente para pensar o clube, contratou o Rafinha nessa semana como diretor técnico, contra um elenco gigante, monstruoso. O jogo é no Morumbis, mas eu tenho certeza que o torcedor do São Paulo, que for ao estádio, vai para ver um desafiante, cara. Um time que vai desafiar o grande favorito. O São Paulo não joga nesse Campeonato Brasileiro naquela condição de soberano, de briga pelo título. Eu, pelo menos, não vou contar essa historinha para vocês, de que tem 10 times sonhando com o título. Para mim, o espaço está bem reduzido esse ano para título dos pontos corridos. E o Crespo falou, que você acabou de lembrar, dos 45 pontos. Bom, nação, eles vão sair um pouco da pauta aqui do Flamengo. Então, assim, o aviso que eu quero deixar para vocês aqui, cara, é não entrar na onda de rival, porque tem muito rival aí, ó, de sacanagem, falando: vocês são malucos de pagar 260 milhões no Paquetá, ele não joga nada. Cara, isso é pura inveja, meu irmão. É inveja, cara. Qual jogador que não joga nada iria jogar 8 temporadas na Europa, acho que uns 4, 5 anos na Premier League, querendo ser contratado pelo City do Guardiola, titular da seleção brasileira, numa Copa do Mundo? Como um jogador desse vai jogar nada, gente? Pelo amor de Deus, vamos ser racional, pô. Ele tá no nível físico, cara, que vai chegar aqui no Brasileirão, no Libertadores, ele vai estar muito acima dos concorrentes aqui, cara. E o Gerson já era bem fisicamente aqui. Imagina o Paquetá, cara, que disputava aquele futebol extremamente físico da Inglaterra. E lá, ele não disputava, não, ele ganhava. Ele no campeonato da Premier League era um dos jogadores com mais disputa de corpo ganha, cara. Sem contar qualidade técnica ali. A única coisa que eu não gostava é que ele jogava muito recuado na Inglaterra, na seleção do amigo Tite, muito recuado. Eu gosto dele próximo do gol. Então, assim, se o Felipe Luiz ter essa manha, botar ele perto do gol, ele vai fazer muito mais gol, vai dar muita assistência. Tem que dar liberdade, cara. O Flamengo é o time dos meias. Então, assim, muito ansioso pro jogo de hoje contra o São Paulo, mas ansioso ainda no domingo, que talvez ele possa jogar já. Então, provavelmente ele vai chegar 8 da manhã, amanhã já. Provavelmente vai ser recebido com a Aeroflá, né? Então é isso aí, nação. Cara, o vídeo bom, o pessoal do Sport TV sempre muito bem. E é isso. Saudações rubro-negra e até o próximo vídeo.